Bom dia a nobres pares, cidadãos e cidadãs aqui presentes. Eu vou seguir nesse debate sobre a questão do impeachment, embora deva confessar que não estava preparado para abordar, até porque nós o faríamos no momento oportuno da votação, até porque entendemos que essa pauta do impeachment está sendo muito bem conduzida pela comissão. Quanto mais sobriedade nesse debate, nesse momento, melhor. Mas é inegável que, após a nota publicada pelo Partido dos Trabalhadores, houveram algumas reações, sejam de cidadãos, cidadãs, seja mesmo aqui na casa. Eu acho importante fazer aqui uma manifestação no sentido de organizar a nossa opinião sobre esse tema. Primeira questão mais do processo, isso em relação ao governo. Sinceramente, não posso apontar nenhum óbice legal ao fato do presidente do PRB, do coordenador de reestruturação administrativa, ser o advogado que faz o papel de fazer a defesa aqui na casa. Não há nenhuma ilegalidade nisso, mas devo dizer que é desnecessário. O senhor Heron, já foi dito aqui nessa tribuna, ele atua como uma espécie de Rasputin nesse governo, um guru do governo, onde, com a mão de ferro, tem o controle político, tem o controle jurídico e tem o controle do governo. Isso não é bom para a democracia. Não é bom para a democracia, principalmente quando o prefeito, litigante de má fé, na minha visão, vai na justiça, levantar a suspeição para fazer o quanto pior, melhor, para macular essa casa, enquanto ele deveria, de forma altiva, estabelecer diálogo com essa casa, e faz um pedido do qual, no meu entendimento, corretamente até foi acolhido pela Justiça, de que devesse falar por último. E aí, o prefeito não aparece aqui ontem. Então, disse, aparteando o vereador Edson da Rosa, e repito, o discurso da transparência, esse foi por água abaixo. Existe, sim, agora, o discurso do acovardamento do governo, que, de forma indireta, através das redes sociais, dos seus apoiadores, reproduz menções e ataques fascistas, agressivos, criminosos, e não há nenhuma palavra de reprovação por parte do governo, porque a gente sabe quem é que controla o corpo. Quem controla minhas mãos, meus pés, é a minha cabeça. E quem controla essas reações favoráveis ao governo é a cabeça que reproduz o mau exemplo. Agora tem até secretário querendo conversar com vereadores. E eu não estou conversando com secretários porque, se eu quiser fazer o caminho de volta, eu tenho que falar com o Luiz Caetano. Agora querem conversa. Então, esse episódio do impeachment, ele é um problema, e quero repetir isso quantas vezes forem necessários. É um problema gerado pelo prefeito com a nossa comunidade. Eventualmente, pode ter um ou outro vereador, não sei se tem, se tiver, não há nenhuma ilegalidade nisso, que possa ter colaborado com a articulação desse pedido. Mas são 29 autores. Pessoas, inclusive, como o seu Pizzetti, ilibadas na nossa sociedade, que têm autoridade política para fazê-lo, cuja peça acusatória de 7 pontos é respeitável e precisava, sim, do devido aprofundamento. E esse impeachment, eu achei, sinceramente, que iria trazer um pouco de humildade para o governo. Fosse quebrar um pouco a crista do prefeito, mas, se a votação for pela não cassação, pelo arquivamento, certamente dirão que essa casa se acovardou e não terão humildade nenhuma em reconhecer o papel da condução da comissão de forma correta e da votação. Eu lamento muito tudo isso. Só que devo dizer, principalmente para aqueles cidadãos e cidadãs que fazem uma pressão sobre este vereador, imagino sobre a vereadora Denise e outros, que tudo isso é do papel democrático. Mas preciso dizer, e isso não é querer me eximir da responsabilidade, que eu não criei este problema chamado gestor Guerra. Eu jamais emprestei qualquer tipo de apoio. Tenho maior respeito pela pessoa Guerra e pela sua família. Agora, como político, é catastrófico, é o pior prefeito da história de Caxias do Sul, que, além de não induzir uma pauta positiva, desmonta aquilo que dava certo, seja na saúde, seja na educação, seja na cultura, e nós queríamos além disso. Então, é um prefeito do desmonte. Agora, o impeachment,
ele é um remédio excepcionalíssimo. Ele não é um recal para governo ruim. Não tem, infelizmente, remédio para governo ruim, a não ser que haja uma farta mobilização da sociedade, esta mesma que elegeu e precisa fazer autocrítica, porque nós temos que elogiar alguns movimentos, e aqui vejo a Cecília, que é em cumprimento, que de forma democrática se organizaram e trouxeram sua posição para essa casa. Mas tem milhares e milhares e milhares de eleitores do gestor que fizeram este contrato social com ele e precisam fazer autocrítica, precisam se organizar e manifestar sua posição. Agora, o que eu tenho visto andando na cidade é uma alta rejeição desse governo. Para não usar um termo mais forte de repúdio. Agora, devo ser sincero, não há uma posição de maioria na sociedade pela saída do prefeito, pelo apiamento do poder. Então, quero dizer que, ao votar contra a cassação, existe, sim, um elemento partidário. E eu quero aqui dialogar de uma forma fraterna com meu amigo e vereador Périco, presidente do PMDB, que eu entendi que Vossa Excelência, de uma forma indireta, chamou os partidos que emitiram nota de levianos. Quero dizer que Vossa Excelência tem o maior respeito, e quero reiterar isso, pela sua conduta, pela sua pessoa. Mas o seu partido não tem moral política para falar de leviano, porque o seu partido provocou o maior golpe político da história do país e estão aí as consequências. Está aí as consequências lá na ponta para o povo mais pobre. Então, vosso partido falar de leviandade é muita ousadia. Dito isso, quero dizer que o prefeito conseguiu o seu objetivo, que é fazer com que a disputa política se dê entre os pares dessa casa. Enquanto nós temos que ter um ponto de contato em comum, que é preservar a comissão, é respeitar a comissão e reconhecer o seu papel. Agora, isso não faz com que os partidos, de uma forma democrática, não possam ter as suas opiniões. Numa democracia, vereador Renato, é preciso sim de energia para falar, porque seu governo causa muita indignação. Me desculpe, Vossa Excelência sai do plenário, tape os ouvidos. Eu vou gritar porque o seu governo produz essa energia que tem que ser aqui, tem que ser colocada. Então, eu entendo que os partidos políticos precisam sim se manifestar, porque esses mesmos partidos políticos se apresentaram na eleição, têm relação social e precisam, e são cobrados para ter opinião. O problema é o contrário. O problema é quando os partidos não têm opinião, muitos, como o PMDB, têm lá na raiz a culpa de criar esse monstro, tem criador e tem criatura, e agora, de uma forma disfarçada, quer colocar o problema no nosso colo, no colo do Partido dos Trabalhadores. Eu não votei nesse prefeito, eu não pedi um voto para esse prefeito e jamais fui apoiador, e tenho certeza que, nesta gestão, jamais serei. Porque existe uma distância abissal entre o que eu defendo e o que esse governo defende. Agora, votar dialoga com a questão do partido e com valores pessoais. Eu disse e repito, o instituto do impeachment não é para governo ruim. Remédio para governo ruim é a mesma população que elegeu, os contratantes do contrato social se mobilizarem para tirar o contratado. E o que nós vemos são alguns movimentos que devem ser respeitados. Mas, devo repetir e confessar, isso não se construiu uma maioria com esse sentimento na população. Quero também que essa crítica feita aos partidos que anteciparam o seu voto seja feita também aos industriários da SIC. Porque lá, quando ele se manifesta, é bonito. Aí, partido político que tem essa missão, inclusive, de ter opinião política, é leviandade. Então, quero chamar a atenção para os pares que a disputa não se dê entre nós. A disputa se dê entre o governo, que tem que atacar a peça, e aqueles que defendem a peça acusatória. Porque a nossa posição não é jamais em relação ao prefeito, e votar contra o impeachment não é nenhum ataque à comissão processante, pelo contrário. Se tem uma comissão, um conjunto de vereadores que fazem um trabalho honrado, é o vereador Frisso, o vereador Edson da Rosa e o vereador Ues, que cumpre o seu papel, vou repetir o termo, de uma forma altiva. Então, vamos sair deste simplismo da política e poder enxergar um pouco acima, que é fazer com que essa cidade volte a ser Caxias do Sul, volte a crescer e possa virar a página desse momento difícil causado por esse gestor.